Olá, meu nome é Marcelo Barbosa da Clark Treinamentos. Bem-vindos ao meu canal sobre cabeamento estruturado no YouTube. Hoje faremos um vídeo um pouquinho diferente. Eu vou ajudar vocês a fazer uma planilha que vai te ajudar bastante no dia a dia, principalmente se você faz projetos, instalação e testes de links de fibra ótica. Estou falando da planilha de cálculos para orçamento de perda ótica. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando o que é o orçamento de perda ótica, quais os seus benefícios e por que a gente tem que usar isso em projetos óticos. Eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição do vídeo para que vocês relembrem o que é o cálculo do orçamento de perda. Só que neste vídeo nós vamos falar sobre como fazer uma planilha para te ajudar a fazer esse cálculo. É uma planilha Excel, ela é fácil, eu vou mostrar aqui no vídeo e vamos fazer passo a passo essa planilha. Se você não é muito bom em Excel, não conhece como formatar a planilha, fazer a formatação das células, fazer as linhas de grade, fazer fórmulas e funções, eu vou deixar uma playlist aqui em cima e também na descrição de videoaulas que eu estou fazendo sobre o Excel. Com 4 ou 5 aulas você vai ser capaz de fazer essa planilha sozinho que eu vou apresentar neste vídeo. Bom, então vamos à prática. Vocês estão vendo agora a planilha com o cálculo do balanço de perda ótica ou orçamento de perda ótica. Ela já está preenchida para mostrar para você como é que ela funciona. Aqui tem um título, a identificação do cabo com a instalação ou a obra, a rota do cabo, D para, local 1, local 2 e o tipo de fibra. E aqui embaixo nós temos uma planilha para cálculo da perda para fibras multimodo e aqui para fibras monomodo. Vamos apagar os valores aqui e preencher como exemplo para você. Esse é um exemplo de como é que vai ficar a planilha final. Preenchemos aqui a identificação do cabo, identificação da obra, dos locais e o tipo de fibra. É muito importante para você poder fazer o cálculo do balanço de perda, você tem que saber o tipo de fibra que você está usando, se é multimodo ou monomodo e a categoria da fibra, porque as perdas máximas esperadas por norma ou pela especificação do fabricante são diferentes para cada tipo de fibra. E você tem que saber também quais os componentes utilizados no link, seja conectores, emendas ou até mesmo splitters, se for o caso de uma rede ótica passiva. Vamos supor que você tem uma rede de fibra ótica multimodo, fibra OM4, como está aqui. Então você vai preencher aqui a quantidade, ou seja, o comprimento da fibra em metros, quantas conexões, ou seja, pares de conectores óticos casados em adaptadores, e quantas emendas, seja ela emenda mecânica ou por fusão, que é a mais comum. Como é a fibra OM4, vou deixar em branco essa linha aqui, que aqui só é preenchido caso seja fibra OM5, que a perda dela é um pouquinho diferente. Vamos supor que eu tenha 200 metros de fibra multimodo OM4. Eu tenho 2 conexões, que é o mais normal, uma conexão de cada lado nos distribuidores óticos. E fusões eu tenho 2, uma em cada distribuidor ótico, porque eu estou usando, por exemplo, a fusão de um pigtail de cada lado. Então 2 fusões. Se eu não tenho fusão, deixo 0 aí. Pronto, ele já me calcula que quando eu fizer o teste a 850 nanômetros, ou colocar luz 850 nanômetros de alguma aplicação, a perda máxima esperada por norma para essa configuração é de 2,8 decibéis e a 1300 nanômetros 2,4 decibéis. Vamos fazer um exemplo agora com uma fibra monomodo. Vamos supor que eu tenho uma fibra monomodo OS2. Então vou preencher aqui o comprimento dela, vamos supor que seja 1500 metros. Quantas conexões? Vamos colocar 2 conexões, que é uma de cada lado. Emendas, vamos colocar que temos 4 fusões, sendo 2 nos DIOS e mais 2 para fazer emenda das bobinas óticas por causa da distância. Não é uma rede ótica passiva, então eu vou deixar em branco os splitters. Pronto, já me calculou que a 1310 nanômetros são 3,3 decibéis e a 1550 nanômetros também são 3,3 decibéis. É isso, esse é o resultado final da planilha que a gente vai fazer agora. Tá? Se eu tenho uma fibra multimodo, eu posso apagar essa parte de baixo aqui e entregar para o cliente somente a parte multimodo. Se a fibra for monomodo, eu apago a parte de cima e mostro só a parte de baixo. Inclusive posso apagar ou esconder a linha
do tipo de fibra que não está sendo usado. Por exemplo, aqui eu esconderia essa linha aqui da fibra OS1 e colocaria para o cliente a tabelinha somente com os dados que interessam. Vamos aprender a fazer essa planilha? Eu tenho uma aqui já vazia, sem as fórmulas, sem as funções, apenas com os textos e números digitados. Então a primeira coisa que você vai fazer é dar uma pausa nesse vídeo, abrir o seu Excel e vai copiar essa planilha. Ela não tem muita dificuldade, é só texto e número que está colocado aqui, é só você copiar com calma. Só tomem cuidado que aqui você tem valores que tem que ser numéricos. Então, por exemplo, 3,5, não digite 3,5, digite 3,5. Senão o Excel não vai entender que é um número e não vai fazer as contas corretamente. E nesse momento eu quero dar dois recadinhos para vocês. O primeiro recado é, já até falei, se você não se sente muito à vontade em fazer fórmulas Excel, recomendo para você olhar minhas aulas gratuitas de Excel que eu tenho aqui no meu canal do YouTube. Eu vou deixar um link aqui na descrição com playlist de todas as aulas que já gravei até o momento. Segundo recado, se você fizer a planilha, achar ela legal, achar bem útil para o seu dia a dia, seja no projeto ou certificação das fibras óticas, eu só peço que você faça a gentileza de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E aí, claro, você pode usar a sua planilha à vontade, porque ela é sua. Tá? Eu só estou dando um tutorialzinho de como fazer, você usa a planilha à vontade. Bom, você já deve ter feito agora a planilha. Vamos começar a preencher as informações aqui. Primeiro, esse quadradinho aqui são informações relativas às perdas ou atenuações máximas recomendadas de acordo com a norma brasileira NBR 14565 em sua última versão, que é 2019. E aqui estão as perdas máximas em dB por quilômetro para as fibras óticas e em decibéis para conexões e emendas. E aqui, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, uma recomendaçãozinha de perdas para splitters. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Vamos primeiro digitar as fórmulas. Vamos digitar a fórmula da perda máxima para as fibras multimodo. Vamos posicionar o cursor aqui, colocar igual para começar a fórmula, multiplicar a quantidade, que é a distância, né, o comprimento da fibra, vezes a perda máxima da fibra multimodo M1, M4, 850, que é 3,5, dividido por 1000, porque na norma está dB por quilômetro, e aqui a gente colocou em metros. 1.300 igual o comprimento vezes a perda máxima em decibéis, dividido por 1000. Vamos na OM5, igual comprimento vezes perda máxima sobre 1000, e aqui igual comprimento vezes perda máxima 1.300. Conexões, quantidade vezes perda por conexão. E esse valor vai ser igual, porque não muda em relação ao comprimento de onda. Então eu vou copiar daqui do lado. Emendas, igual quantidade de emendas vezes perda máxima por emenda. E aqui também é igual. E agora vamos somar. A gente coloca aqui na função de soma e copia para o lado. Vamos fazer aqui embaixo agora, monomodo? Igual comprimento vezes perda máxima da monomodo sobre 1000. Como a perda máxima a 1550 pela norma é igual, eu vou copiar aqui do lado. Se fosse diferente, a gente teria que apontar lá para a tabelinha. Igual comprimento vezes perda máxima OS1A divide por 1000. E aqui eu vou copiar. Conexões, quantidade vezes perda máxima por conexão. E aqui é igual. Emendas, igual quantidade vezes perda por emenda. E aqui é igual. Lembrando o seguinte, aqui estamos utilizando as perdas máximas conforme a norma.
Se você tiver que fazer essa conta de balanço de perda com valores que são dados pelo cliente ou pelo fabricante dessa solução ótica, você substitui esses valores aqui pelos valores dados pelo cliente ou pelo fabricante. Em nenhuma das duas hipóteses, os valores podem ser maiores do que esses, podem ser iguais ou inferiores. Aí você substitui aqui. Splitter. Esse vai ser o caso de você fazer uma rede ótica passiva. É o caso, por exemplo, no FTTH. Nesse caso, são utilizados normalmente 1 ou 2 splitters em série em cada link ótico. E cada splitter também tem sua atenuação, a sua perda. Não tem nenhuma norma estabelecendo quanto tem que ser a perda por splitter. Então eu coloquei aqui nesse canto uma atenuação teórica para cada tipo de splitter e uma média de mercado que eu retirei de um artigo que fala sobre isso, sempre em decibéis. Então vamos supor que eu tenho um splitter aqui 1:8, eu posso colocar aqui a perda desse splitter, olhando na tabela, 9.7, para a gente ser mais realista, ou então coloca 9, que é a perda teórica dele. Se eu tiver um segundo splitter, eu olho na tabela aqui e coloco a perda dele aqui. O melhor seria se você pegasse a especificação do fabricante do splitter que você vai utilizar e colocar aqui a perda desses splitters conforme a orientação do fabricante. Vamos colocar a soma aqui no final. Não esqueça de somar inclusive os splitters. Se não existir splitter na sua rede, tudo bem, vai ficar em branco aí. Agora nós podemos esconder essa parte aqui, porque não interessa para o cliente. Se você acha que é importante mostrar para o cliente essas tabelinhas, deixa sem ocultar. Vamos testar? Então vamos lá, cliente X, rota do cabo, do prédio 1 para prédio 5. Local no prédio 1. Então no prédio 1 está no rack 1, DIO 2. Local 2, lá no prédio 5 está no rack de número 3, é o DIO número 1. É só para documentar, você não se perder na documentação de onde é essa fibra, para onde ela vai, né? A fibra é uma fibra multimodo do tipo M5. Vamos preencher os dados? Você lembra, você tem que saber os dados sobre essa fibra, comprimento e componentes do link ótico. Como é o M5, é essa linha que a gente vai utilizar. Vamos supor que sejam 200 metros. Conexões, 2, uma de cada lado. 0 emendas, porque eu fiz conectorização direta. Ah, tá vendo? Tem um erro aqui. Vamos consertar. Esquecemos de dividir por 1000. F2, divide por 1000. Pronto, agora está correto. Veja se as fórmulas estão corretas aqui, sempre dividindo por 1000. 2.1 dB, quando medido a 850 nanômetros, e 1.8 decibéis, quando medido a 1300 nanômetros. Vamos fazer um exemplo com fibra monomodo, para ver se está tudo certo. Então, fibra monomodo OS2. Só vou apagar aqui em cima, para não ficar bagunçado. Vamos lá, OS2, vamos colocar 3 km. Fez corretamente o cálculo da perda da fibra. Conexões, vamos colocar uma de cada lado, sendo 2. Emendas, vamos colocar 5 fusões. Pronto, 4.2 decibéis é a perda esperada para esse link. Ah, uma rede ótica passiva. Bom, então vamos colocar splitters. Vamos colocar um splitter que o fabricante disse a perda dele é de 7 dB. 7 dB. Opa, esquecemos de colocar a fórmula aqui, claro, igual aqui, igual aqui. Mesma coisa embaixo, igual aqui, igual aqui. Muito bem, 11.2 decibéis. Ah, tem um segundo splitter também de 7 dB de perda. Vamos colocar aqui, vamos ver se calcula certo. Calculou corretamente. Aqui não é feita nenhuma conta, basicamente eu pego a perda do splitter e coloco aqui para somar. Por isso é importante você saber a perda do splitter conforme o fabricante. Tá certo? Então a planilha está funcionando, tivemos que fazer 2 ajustezinhos que esquecemos, mas é isso. Vou repassar rapidamente aqui o cursor nas fórmulas. Você depois, na dúvida, você dá pausa no vídeo, volta e olha cada uma dessas fórmulas. Vamos descer aqui agora para monomodo.
descendo célula por célula. Vou para o lado e vou subir célula por célula. É isso. Então, todo projeto e certificação de link óptico é importante você fazer o cálculo do balanço de perda óptica e essa planilha vai te ajudar bastante. Se você utilizar essa planilha, além de dar um like aqui nesse vídeo, eu quero que você comente aqui nos comentários aqui do vídeo se você está usando essa planilha, se está gostando, se você melhorou ela de alguma maneira. Vamos compartilhar aqui para que a comunidade toda seja beneficiada por essas melhorias que vocês fizerem na planilha, tá ok? Se acharem também algum erro que eu não vi aqui, fique à vontade de comentar, a gente faz um outro vídeo ou corrige esse aqui. Falou? Valeu, um abraço, até a próxima.